Os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo 139, um dos mais belos salmos do nosso saltério. É um dos meus preferidos, é o preferido dos teólogos seminaristas, porque tem um monte de teologia nele, mas nós não vamos falar muito de teologia, não. Nós vamos falar de vida prática hoje. Acompanhe a palavra do Senhor, com fé e com coração. Salmo 139. Ouça a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o nosso irmão Davi, há muitos e muitos séculos, expressou o quanto ele conhecia acerca de ti e quanto ti conhecia acerca dele, ó Pai. Nesse momento que nós possamos compreender esse conhecimento, Senhor, que possamos aplicá-lo na nossa vida, Senhor. Sê conosco, sê comigo, que eu diminua e só tu apareça, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Sorria, você está sendo filmado. Vocês já viram essa placa? Hoje em dia está até menos usual, porque todo lugar você está sendo filmado. Agora mesmo eu estou sendo filmado e a igreja está sendo filmada. A pandemia aumentou essa coisa de tudo está na mídia e tudo está aparecendo. Mas isso não vem de longe. Essa frasezinha que eu disse para vocês, eu fui procurar saber o porquê que ela virou obrigação em placas em ambientes cujos tinha câmera. Eu pensei que era uma questão legal, tipo, para ser usado como prova, caso alguém roube ou faça qualquer coisa errada. Mas não foi. Surgiu na primeira vez no município de São Paulo, porque entraram com processo para pedir direitos autorais, direitos de imagem. Mas hoje em dia, cada vez mais as cidades estão sendo filmadas. Há cidades como Londres, por exemplo, que praticamente em todas as ruas você não consegue ficar ausente dessa filmagem. Aí você fala, é engraçado que quando eu vim para cá, para Natal, um tempo atrás, a primeira vez, na casa do meu pai,
do lado da televisão, tem uma televisão que mostra as câmeras do circuito lá. Aquilo me deixava intrigado, porque ou eu olhava para a televisão, ou eu olhava para aquele negócio. Aí ficava vendo as pessoas passarem, os carros passarem, e eles nem se davam conta que eu estava olhando para eles. Também a tecnologia avançou de tal modo que de um satélite a não sei quantos 1000 quilômetros distante da Terra, ele consegue te ver, bem pequenininho. Consegue te distinguir. Você que é deste tamanhozinho, ele consegue te ver. Assim como também o telescópio como o Hubble, eu estava vendo uma reportagem esses dias, que ele viu a galáxia mais distante da nossa galáxia, que fica a 13 bilhões de anos-luz. 13,6 bilhões de anos-luz. É como se fosse 136 seguidos de 30 zeros. É nonitilhões, é um negócio desse, nem sei falar como é o nome desse negócio. Ou, pelo contrário, microscópios que recentemente conseguiram distinguir a união entre 2 átomos. Mas vocês pensam que é só essa tecnologia assim, ou é coisa demais para mim? Vocês já pararam, por exemplo, para buscar alguma coisa no Google? Estou pensando em comprar uma televisão, vou ver quanto é que está. Aí você coloca lá, pesquisa alguma coisa, e de repente, em todas as suas mídias sociais, o que aparece? Aquela televisão lá. Irmãos, nós não estamos vivendo isoladamente. Você está sendo monitorado a todos os instantes. Mas o salmista já sabia disso. Ele sabia que a cada momento ele estava sendo monitorado por aquele que é o poderoso, aquele que sabe todas as coisas, o Senhor Deus. E aí ele faz um salmo tremendo, uma poesia em que ele fala tudo acerca desse conhecimento e como esse conhecimento atinge ou é aplicada à vida dele. E é isso que nós vamos ver hoje, como conhecimento acerca de Deus sobre nós, e o nosso conhecimento acerca de Deus nos conduzirá na nossa vida. E a primeira coisa que nós vamos ver, o Salmo, a estrutura dele é bem simples. Tem 24 versículos, a cada 6 ele tem um assunto. Os 3 primeiros falam de atributos de Deus. Do 1 ao 6, a sua onisciência, que Deus sabe todas as coisas. Do 7 ao 12, a sua onipresença, que Ele está em todos os lugares. Do 13 ao 17, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E, por fim, o salmista faz uma oração, uma intrigante oração. E nós vamos ver cada um desses pontos detalhadamente. O primeiro deles é que Deus conhece todas as coisas. E que Deus, particularmente, Ele te conhece, Ele me conhece e te conhece. Voltemos ao Salmo aí no versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece os meus pensamentos, e conhece os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre a mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado. Davi começa o salmo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. São duas palavras muito importantes. A primeira delas é sondar. Você lembra sabe o que é uma sonda? Por exemplo, lá em Carnaubais, que na região do meu pai, tem muitas sondas da Petrobras, que elas cavam, vão profundamente para verificar o que tem no solo, se eles acham algum petróleo. Sondar aqui é a mesma raiz que é usado para cavar, para procurar ouro em Minas. Esse é o termo que o salmista está usando. É examinar profundamente e detalhadamente. O que o salmista está falando e o tempo verbal que ele está usando aqui
que não é bem um tempo, é uma qualidade, é ele dizendo assim, ó, você já fez isso, e você faz isso, Senhor, em todo o tempo. O salmista tinha plena consciência que ele era analisado constantemente por Deus. E ele completa, tu me conheces. A palavra conhecimento também na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela tem um aspecto de conhecer, de obter conhecimento daquilo que a gente sabe intelectualmente. Mas, sobretudo, daquilo que a gente conhece intimamente. A palavra é usada, por exemplo, para descrever relações sexuais. E conheceu Adão a sua mulher, e teve filhos e filhas. O conhecimento que Deus tem pelas pessoas é um conhecimento íntimo. E esse salmo é muito, muito, muito íntimo. Ele fala 51 vezes, pelo menos, o salmista utiliza a primeira pessoa, o mim, o eu, o meu. E ele se dirige a Deus na segunda pessoa, o tu. A gente, em português, usa muito o você. Usa pouco o tu. Eu estou fazendo seminário agora, vim terminar em Recife, e eu costumava usar a segunda pessoa. Mas em Recife, em Pernambuco, eles usam bastante a segunda pessoa. A segunda pessoa é aquela com quem nós falamos. O você, que é a terceira pessoa, é de quem nós falamos, mas perde um pouco o sentido. Então é assim, ó, você faz isso para mim, você me conhece e eu te. É sempre um diálogo de Davi para com Deus, e uma relação de intimidade. Davi demonstra aqui que ele conhecia Deus plenamente. Ele conhecia os atributos de Deus. A gente não sabe exatamente quando esse salmo foi composto, mas a gente sabe, pelo que a gente lê no livro de 1 Samuel e 2 Samuel, o quanto Davi conhecia acerca de Deus. E quanto Deus conhecia acerca de Davi. Vocês lembram lá quando ele foi escolhido? Samuel chegou lá e falou assim, ó, põe aí seus filhos, Jessé. Aí Jessé trouxe o mais bonito, o mais velho, tal. Não tem mais nenhum? Aí ele foi lá assim, não, tem o ruivinho lá que está cuidando das cabras. Chama ele. Até o próprio Samuel ficou, né? Aí, porque Deus falou o quê? Porque eu conheço o coração. E Davi sabia disso. Toda a vida de Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Apesar dele ter feito diversas coisas abomináveis, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí ele começa a refletir acerca desse conhecimento, né? Ele fala assim, ó, sabes quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces os meus caminhos. Vocês perceberam que Davi fala assentar, deitar, levantar, ou são atos que ele está descansando, ou verbos que ele está agindo. O primeiro verbo que ele usa aqui, o assentar, ele quer dizer que ele está descansando. Ele se assenta para descansar. E logo em seguida assim, e o meu levantar? Aí a gente pensa, Davi sentou e levantou. Esse levantar é mais um sentido de acordar. Acordar para trabalhar. Lembra quando você levanta de manhã, já tenho que acordar para trabalhar? É esse o verbo que Davi está usando. E ele continua. Esquadrinhas o meu andar. Outro verbo de movimento que ele está usando. O esquadrinhar é o seguinte, eu fui pesquisar mais a fundo, e a definição do dicionário que eu li é bem interessante para nós aqui no Nordeste. Se eu fosse falar isso em São Paulo, era mais difícil. Mas é assim, pensa você debulhando feijão verde. Você pega o feijão, e aí você pega a palha, debulha, pega a palha e joga no vento. O que acontece? O vento leva a palha, e fica o feijão. Depois você pega e faz naquela peneira, e depois vai separando os grãos. Isso que é esquadrinhar, é separar cada um dele. Davi está dizendo que cada passo que ele dá, Deus o sabe. Davi tinha pleno conhecimento que em tudo que ele fazia,
Deus estava lá. Notem que deitar, descansar, levantar e depois deitar, quer dizer que no dia inteiro, tanto faz você estar dormindo, quando fazendo qualquer coisa, Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que você faz na sua casa. Deus sabe o que você faz no seu trabalho. Deus sabe o que você faz na sua faculdade. Deus sabe o que você faz quando ninguém mais te vê. De repente, o teu professor, tua esposa, tua mãe, teu patrão não sabem o que você está fazendo. Mas Deus sabe o que você faz. Deus conhece todos os nossos atos. Vocês já pararam para pensar isso? O quanto isso é sério? E ele continua. Conheces os meus caminhos. Caminhos é o seu estilo de vida, o seu comportamento, a sua maneira de viver. Ele sabe como você vive. A gente às vezes, já falei, eu acho que isso da última vez que estive aqui, a gente é crente domingueiro, né? Ou então quarta-feirero. Quando a gente está na igreja, a gente é um santo. Mas quando a gente está na rua, como diz o cântico antigo, não é santo não. Já falaram uma vez que a gente só conhece a pessoa quando você vive com ela. Agora pensa, Deus vive com você o tempo todo. Você já parou para pensar, quando você vai fazer alguma coisa, que Deus está do teu lado? Que Deus conhece exatamente aquilo que você faz? E Davi não fala só acerca dos atos, ele continua mais ainda. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Olha só, Davi está falando que assim, olha, eu nem falei ainda. O processo de formação da fala, ela começa na organização do pensamento. Antes mesmo da gente falar, a gente constrói, mas lá no nosso subconsciente já está tudo formado. Vocês já passaram por uma situação de deixar sair alguma coisa e falei sem pensar? Não, você falou pensando. Você só não refreou aquilo que você queria falar. Pois Deus conhece o teu pensar antes mesmo, o teu falar antes mesmo do teu falar. Então, irmãos, quando a gente pensa mal acerca dos nossos irmãos, Deus já sabe, você já pecou. Quando você pensa em pecar, Deus também já sabe. E qual é a sua posição em relação a isso? Como você se coloca em relação a esse conhecimento que Deus tem acerca de você? O que Davi fala, a única coisa que tem que ser feito, ele se submete. Tal conhecimento é demais para mim. É maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. O que Davi está falando assim, olha, Senhor, esse conhecimento que tu tens de mim, eu não vou entender nunca. Só cabe a mim aceitar e seguir conforme a tua vontade. Davi não está dizendo assim, Senhor, eu acho que do teu jeito não está muito bom não. Eu não quero desse jeito, eu quero desse jeito, eu determino que seja feito dessa forma. Não. Davi fala, os teus pensamentos são os melhores que os meus. O teu conhecimento é melhor que o meu. Muitas vezes a gente acha que de uma forma é melhor do que de outra. Senhor, eu quero desse jeito. Eu já fiz isso. Fui arrogante. Senhor, eu quero assim, 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 assado. Como dizem muitos por aí. Já falei aqui também, se tivesse recebido aquilo que eu pedi, eu tinha me ferrado. Eu agradeci, Senhor. Obrigado porque tu não me escustastes. Obrigado porque o teu conhecimento é muito maior do que o meu conhecimento. Então, meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Ele conhece todas as nossas coisas. Isso nós vemos em Jesus. Deus, quando veio à terra, na segunda pessoa, quando se fez homem, se humilhou, ele também tinha. Lembra lá no final de João
2, que as pessoas estavam seguindo, e ele não se deu a eles porque eles os conhecia o coração? Ou quando os fariseus e publicanos, quando ele comia lá com os publicanos, falavam assim, quem é esse que faz essas coisas, que come com esses pecadores? E Jesus falava assim, o que você está falando? É o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus que está aqui, hoje. E é o mesmo Deus ao qual você serve. A gente cantou, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Mas não só a presença de Jesus, o conhecimento dele acerca do que nós fazemos é muito importante. Às vezes a gente acha que Deus tem um conhecimento geral do mundo, mas ele não vai me conhecer. Eu, Emerson, um pobre coitado. Não, meu irmão, ele conhece você intimamente. Em seguida, além de Davi falar que Deus o conhece porque ele está perto dele. É a segunda coisa que nós vamos ver, a onipresença de Deus. Além de Deus conhecer, porque conhece, porque ele é o fruto de todo conhecimento do mundo, ele é o próprio conhecimento, ele também está em todo lugar, ele é onipresente. Olha aí a partir do verso 7. Para onde ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aí Davi começa agora a refletir de tal forma. E se eu tentasse fugir da presença do Senhor? E aí ele começa a ponderar. Se suba aos céus, lá estás. Céus aqui tem uma discussão acerca do que é os céus. Os céus aqui na cosmologia hebraica, até do Antigo Testamento, do Oriente Médio próximo, tem o céu, que é onde aqui a gente está, no horizonte, onde as aves voam, onde tem as nuvens, o firmamento, que é onde tem as estrelas, as galáxias, e os céus dos céus, onde Deus está. Vamos colocar dessa forma. E aí, não importa qual é o céu que Deus está, que Davi vai e que Deus estará. A nossa impressão acerca do tamanho de Deus, da imensidão de Deus, às vezes limita um pouco. Como eu falei aqui, a gente pode achar que Deus está no céu. Lá no céu, sentado no seu divino trono. Mas não. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se a gente fosse dizer que Deus estava apenas no céu, o que é que a gente estaria? Limitando Deus a um espaço. O céu é apenas o reflexo da glória dele. Aquela galáxia lá, que eu falei, há 13 bilhões de anos-luz, por exemplo, se Davi conseguisse pegar uma hoje, ou no futuro, no Star Wars lá, pegar uma nave lá para aquele lugar, ainda lá Deus estaria. Nós não podemos fugir. E aí ele fala outro lugar. E para onde fugirei da tua face, quer dizer, da presença de Deus, se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo. Essa palavra abismo é Sheol, o lugar inferior, o lugar dos mortos. Ou o inferno. A gente também não sabe se Davi queria dizer propriamente o Sheol, ou ele estava dizendo o lugar mais profundo. Eu acredito que as duas coisas, tanto o céu quanto o mais profundo abismo, por exemplo, as fossas das Marianas, que estão lá 10 quilômetros no fundo do mar, é o lugar menos explorado da face da terra. Ainda lá, se ele colocasse a cama dele lá, e colocar a cama diz repousar, e ficar a habitar lá, lá também Deus estaria. Mas Deus estaria no inferno? Sim, Deus está em todos os lugares. Nenhum lugar
pode conter Deus. E Deus é soberano sobre todos esses lugares. E aí ele fala, se eu faço minha cama lá no mais profundo abismo, lá estás também. No hebraico faz assim, ó, se eu faço a cama no mais profundo abismo, eis tu. Tipo assim, cheguei lá no mais profundo abismo, olha, Deus está aqui também. E aí ele continua, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda assim haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Pensa comigo aqui, o mapa de Israel. Pensa que Davi está em Jerusalém olhando para Israel, para cima. Se as asas da alva nascem aonde? A oeste. Lá para o lado de Moabe. E aí o sol nasce e vai se pôr onde? No mar Mediterrâneo. É isso que ele está falando. Mas olha só a beleza do que ele está falando. Quantos de vocês no acampamento, a gente fazia muito isso aqui, eu estava até falando com o pessoal lá em casa, a gente fazia acampamento às vezes nas praias, não tinha esse negócio de acampamento chique, a gente ia para uma casa de praia, pendurava umas redes no alpendre, ficava lá, via o sol nascer. Vocês já viram o sol nascer? Eu moro em Ponta Negra, sempre morei em Ponta Negra a minha vida toda. O sol nasce, dependendo da época do ano, por trás do Morro do Careca, ali naquela ponta. E aí você fica esperando. 4 e pouca começa a ficar aquele tom avermelhado. Né? Primeiro roxo. Eu sou muito ruim de cor. Arroxeado. Aí daqui a pouco começa a despontar. E a partir do momento que a primeira luz aparece, logo tudo está claro. Na velocidade da luz, é o que Davi está falando. Eu subo lá no céu quando ele aparece, e na velocidade da luz, ele estava lá. Teve um profeta que tentou fazer isso. Lembram deles? Jonas. Jonas fez isso. Deus mandou ele lá para onde nasce o sol, para o oeste. O que ele fez? Ele foi para o outro lado, para o extremo leste. E lembram lá no capítulo 2 de Jonas, quando ele ora, das profundezas, eu clamo a ti? É a mesma palavra usada aqui para abismo. Até lá dentro da barriga da baleia, Deus estava com Jonas. Escuridão, abismo, muitas vezes quer dizer perigos, tristezas, maldades. O que Deus está falando que você pode estar no maior abismo que for, mesmo lá Ele estará contigo. Te fazendo o quê? Quando Ele fala que está lá nos mares, te guiando e te sustentando. Eu lembro que quando eu estava no mundo, nos mais profundos abismos, eu ouvi aquela voz, aqui não é o seu lugar. Quantas vezes? Teimosamente eu falava, mas eu quero ficar aqui. A nossa conduta, como é a de Davi aqui, às vezes é não perceber essa presença constante de Deus ao nosso lado. Em todos os momentos, seja na luz ou nas trevas, é o que ele fala agora. Ele vai falar, se digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim me fará noite, até as próprias nuvens, até as próprias trevas são luz diante de ti. Vocês lembram lá em Gênesis 1? A terra era sem forma e vazia. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra e tal. Mas ele fala, havia a escuridão, tudo era escuro. E Deus criou o que primeiro? A luz. Em João, ele fala o seguinte, a luz veio ao mundo, enquanto o mundo estava perdido na escuridão. A maior expressão da presença do Senhor ao nosso lado é o Emanuel, é o Deus conosco. Porque se não fosse essa presença física dele conosco, e ter morrido naquela cruz, todos nós continuaríamos na escuridão. Aquela escuridão que nos remeteu nossos primeiros pais quando pecaram lá no Éden, quando desobedeceram a palavra do Senhor, e quando tentaram se esconder dele, que Deus chegou assim, onde vocês estão? Você acha que Deus não sabia onde eles estavam? Deus queria testá-los, saber o que eles responderiam.
E eles falaram, por que estão aí? Ah, estamos com vergonha. O pecado passou a modificar a percepção da presença de Deus ao lado do homem. Muitas vezes a gente comete os nossos pecados e os nossos erros e a gente esquece que Deus está ao nosso lado. Qual é a tua atitude? Davi está falando de duas atitudes aqui. A primeira delas, Deus está perto de mim, que bom! Ou então, Deus está perto de mim, e agora? Qual é a sua atitude? Qual é a que você se enquadra? Eu sei qual é a minha. Muitas vezes eu acho, oh, Deus está aqui, então, vem cá, me socorre. Mas aquela quando a gente está numa atitude pecaminosa, a gente tenta fechar os olhos assim, para não ver que Deus está no nosso lado. Mas ainda assim, quando Jesus ascendeu, lá em Mateus 28, ele falou aqui, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação. Ele enviou o Espírito Santo para que testificasse e para que estivesse sempre conosco, todos os dias da nossa vida. É o Espírito que te alerta para quando você peca. É o Espírito que te sustenta para que não peque. Deus está ao teu lado. E aí ele continua. Além de Deus saber todas as coisas, e saber todas as coisas a respeito de você e de mim, e de Davi, ele, além dele estar perto do nosso lado todos os dias, Davi passa a falar agora de outro aspecto. Ele te conhece porque ele te fez. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele fez todas as coisas, inclusive você. E é esse o exemplo que Davi olha. Vejamos aí o verso 13. Pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. O que Davi está falando é maravilhoso. Esse interior que ele fala é porque tu formaste o meu coração. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é diferente de qualquer outra criatura, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele pode sentir, ele pode discernir o que é certo e o que é errado, e sobretudo ele pode se relacionar com o mundo no qual ele está, se relacionar com as outras pessoas, mas principalmente se relacionar com Deus. O coração aqui, o íntimo, que Davi está falando, é o centro das nossas ações, das nossas vontades. Foi Deus que fez. Embora essa semelhança esteja distorcida devido à queda, mas ainda nós somos reflexo dele. E ele nos conhece, cada ponto nosso, porque ele nos teceu, quando a gente estava lá no seio da nossa mãe, ele nos fez. A linguagem poética é fantástica. E aí ele fala, graças te dou porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O que Davi está fazendo é doxologia. Adorando a Deus por quem Ele é. Porque Ele te fez de modo assombrosamente. Muitas vezes a gente reclama, né? Eu tenho o cabelo liso, mas eu queria ter cabelo enrolado. Eu sou gordo, mas eu queria ser magro. Ou eu queria ser careca. Esse daí é difícil. Mas tem uns até que cortam o cabelo para ficar careca. Eu não entendo isso. Mas a gente está aqui. A gente nunca está satisfeito. Quer ver? Mulher quer pintar, mulher e homem hoje também, né? Arrumar a unha, fazer não sei o quê, isso, aquilo, tal. Mas isso é o mínimo, tá? A gente tem que ficar bonito mesmo. Isso aí não é problema, não. O problema é quando a vaidade se sobrepõe em todos os aspectos. Mas, por exemplo, bullying. Como é que você vai falar sobre outra pessoa por como ela é, de modo assombrosamente fosse criado?
Depressão por causa de como eu sou, assombrosamente fostes criado. Eu sou da área de saúde e cada vez que eu penso, eu estava estudando esses dias como se dá a cicatrização, a cadeia de reações químicas que é formada, agora por causa da pandemia e por causa das vacinas, estão dizendo como é que funciona o sistema imunológico do ser humano. Vocês já viram como é que é? Vai uma célula lá, pega, ele faz uma leitura, ele manda um negócio. Meus irmãos, isso não foi criado ao acaso. Foi criado de modo assombrosamente. E aí ele coloca ainda, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido nas profundezas da terra. Se a gente ler rápido aqui, é entristecido. Não, é entretecido. Hoje em dia nós temos eu lembro quando nos meus filhos, quando eu fui ver o ultrassom, né? Os pais quando vão ver, eu só fiz aquele outro ultrassom lá, que hoje em dia tem um 3D, 4D, sei lá, que você vê o rosto da criança. Davi não tinha isso não, mas Deus tinha o ultrassom dele. Ele sabia antes mesmo de você ser formado. E aqui cabe um parêntese. Aborto. Davi está sendo claro aqui, ó. A substância ainda informe. Quando eu estudei embriologia, a gente via todas as etapas. Então, aquela bolinha que estava lá é o que Davi está falando. Substância informe. E tem muita gente dizendo, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, de modo assombrosamente, Deus já tinha criado aquela vida. E ele sabia que todos os dias que aquela pessoa teria, os teus dias foram escritos, todos e cada um deles. Às vezes a gente pensa que nosso dia está difícil, que a nossa caminhada está difícil, mas todos os dias Deus já escreveu. É o que a gente chama de providência. Muitos acham que Deus criou o mundo ou criou a nossa vida e deixou, vai lá, viva o teu mundo. Mas não, meus irmãos, Deus planejou todos os dias. Deus planejou para que você estivesse aqui hoje. Deus planejou para que você escutasse isso hoje. Você pode estar no mais profundo lugar. Você pode estar se sentindo um nada. Mas foi Deus que te fez e que Deus que age todos os dias na sua vida. Embora possa parecer que seja o pior dia da tua vida, mesmo assim, a mão dele está te guiando. Posição de Davi, ó quão preciosas para mim são os teu conhecimento. É grande a soma deles. Se pudesses contá-lo, contaria. A ideia aqui é que ele contaria, dormiria, aí acordaria, ó, Deus está aqui ainda, fazendo as coisas. A gente não percebe tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Você já fez um experimento de olhar para a tua vida e anotar todas as coisas que Deus fez na tua vida? Às vezes a gente tem a tendência de olhar as coisas ruins, ou buscar a Deus durante as coisas ruins, ou se lembrar dele. Mas você, por exemplo, lembra que hoje você acordou, abriu os olhos, lá em casa a gente tem uma brincadeira, né? Eu costumo ser um pouco mal-humorado no trabalho, o pessoal chega, bom dia por quê? O dia não acabou? Aí a minha esposa chega assim e fala assim, você acordou, você abriu o olho, você respirou, você está comendo conosco. Você já agradeceu a Deus por causa disso? Talvez o teu dia não tenha sido tão bom, mas Deus os fez servos dele. E haverá aquele dia em que todos os dias serão bons na presença dele. Não será mais essa presença que nós temos hoje, será lá na glória junto com ele. E aí Davi então ele fala que Deus conhece todas as coisas, é o conhecedor de tudo, conhece tudo porque está em todos os lugares, e sobretudo porque Deus é todo-poderoso e todo-poderoso que o fez. Aí de repente o Salmo dá uma guinada. Até a gente acha, alguns estudiosos acham que é outra coisa, foi colocado aqui depois.
Acompanhe aí a partir do 19. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sabe o que Davi está falando? Senhor, eu quero que os meus inimigos morram. Desculpa, errei. Eu quero que os teus inimigos morram. Isso aqui é uma parte de uma imprecação. Na Bíblia está cheio de salmos imprecatórios. Eu trabalhava numa comunidade lá em São Paulo e eu tinha meio receio de falar sobre salmos imprecatórios, que são aqueles salmos em que o salmista pede para Deus que Deus faça a justiça dele contra os inimigos. E esse é um salmo, é uma parte de um salmo imprecatório. E ele fala assim: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, que assassinasse, essa é a palavra, o maldoso. Afasta-os de mim. Eles rebelam, ou eles falam insidiosamente, eles falam muito mal de ti. Não aborreço eu os que te aborrecem? Não sou contra aqueles que são contra ti? Aborreço-os com ódio, e é essa palavra mesmo que está no hebraico. Eu tenho ódio deles, e ódio até a morte. Davi está falando. Quantas vezes nós falamos, nossa, como eu odeio tal coisa, como eu odeio tal pessoa. A gente acha que a nossa justiça deve prevalecer acerca da justiça de Deus. O que Davi está dizendo aqui não é, Senhor, faça a minha justiça e matem aqueles lá. Não, Senhor, faça a tua justiça. Já notaram que Davi está falando do conhecimento todinho que Deus tem acerca dele? E por que ele vai chegar agora assim e falar dos outros? Davi está falando, eu, meu. E agora, eles. Agora ele usa a terceira pessoa. Vejam aí no 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi tinha ódio daqueles que odiavam a Deus. Davi tinha ódio daqueles que não eram do povo de Deus. O ódio, já diz o povo, que é quando a gente conhece, quando a pessoa está com raiva, é quando a gente conhece verdadeiramente quem ele é. Davi usou isso aqui e falou assim, olha, eu os odeio muito, Senhor, mata eles. Aí falou assim, opa, será que eu não estou me portando como um deles? E agora ele fala, usa 4 petições. Sonda-me. Ele repete a palavra de lá. Me examina. Lá ele falou que Deus examina todos os dias. Agora ele está usando um imperativo não para Deus, mas assim, ele está pedindo que Deus faça isso. Ó, Senhor, me sonda, me examina e me conhece o coração. Vai lá no fundo do meu coração e veja se tudo aquilo que eu estou falando é por mim. Provas-me, me põe à prova tudo isso que eu estou fazendo. E conheces aquilo que eu penso. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se o meu procedimento, esse ver é, examina se tem em mim algum procedimento mau. Por fim ele fala, guia-me na vereda do teu caminho, no caminho eterno. O que Davi está fazendo, ele está se colocando na presença do Senhor, que ele sabe que está ali, que conhece tudo, e colocando-se à disposição do escrutínio de Deus. Senhor, eu sei que tu estás em todos os lugares, eu sei que tu conheces tudo, eu sei que tu me fizeste.
Mas será que eu sou como esses perversos? Será que os meus pensamentos são os seus pensamentos? Será que o meu agir é de acordo como tu queres? Eu não sei como fazer, Senhor. Eu tento. Mas então, guia-me pelo caminho eterno. Na verdade, fica, guia-me pelo caminho da eternidade. Esse guia-me é, conduza-me, me fazes, seja o meu mestre. Essa é a função do Espírito Santo hoje. Todo dia o Espírito Santo, ele nos alerta e nos traz a santificação. Mas nós temos que tomar a postura de Davi. Nós temos que agir para a santificação. Não adianta a gente apenas dizer, Senhor, me santifica, manda o teu Espírito Santo para mim. Se a gente também não se colocar à disposição para isso. Talvez nós aprendamos da maneira mais difícil. Quantas vezes Deus, o provar aqui é interessante, porque quando a prova, o examinar aqui, por exemplo, é o mesmo que Pedro usa lá em 1 Pedro. Por exemplo, uma das formas de provar é colocar o ouro no fogo. E aí as impurezas sobem. Às vezes as nossas provações são para que as nossas impurezas saiam. Para que os nossos pensamentos purifiquem. Para que os nossos caminhos sejam os caminhos do Senhor. Meus irmãos, que o nosso conhecimento de Deus seja o conhecimento que Ele nos conhece. Não adianta a gente tentar fugir dEle. Ele está do nosso lado. Ele te fez e Ele te conduz todos os dias. Ele te examina todos os dias. Ele te sonda todos os dias. Mas você tem que aprender que Ele vai exigir de você. Se Ele chegar aqui agora e te colocar à prova, o que você vai dizer para Ele? Você tem coragem primeiro de dizer isso? Senhor, sonda-me, prova-me, coloca-me. Como tem sido a tua atitude no dia a dia, no seu trabalho, na faculdade, na escola, com seu vizinho, com seu pai, com a sua mãe, enfim, nesse mundo? Como você tem vivido? Você tem consciência que Deus sabe os mínimos detalhes acerca de você? E você, o que sabe acerca de Deus? Que aí é uma outra coisa. Lembra que eu falei que conhecimento é intimidade? Davi tinha intimidade com o Senhor. Ele conhecia realmente. Jonas, que eu falei lá, também conhecia, viu? Conhecia muito bem. Ele conhecia esse salmo aqui. Ele conhecia outras partes da Bíblia. Ele era um profeta de Deus. Mas ele resolveu fazer o quê? Não obedecer à palavra de Deus e seguir os seus próprios caminhos. E Deus foi lá, o ensinou. Que Deus a cada dia possa, e Ele pode, nos conduzir. Nos conduzir no seu conhecimento, nos conduzir a estar cada vez mais na sua presença, nos conduzir para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Que o seu Espírito esteja nos alertando a cada momento. Essa é a nossa oração. Sorria, você está sendo sondado. Vamos orar?